tem disponível. Tudo bem, faz parte. Mas é importante que no local que você tem a disponibilidade de ter um marcapasso transcutâneo, você tenha a capacidade e a habilidade de saber utilizar. Quando é que eu vou utilizar o marcapasso transcutâneo? Lembra? Pessoal, instável, bradicardia instável, primeira droga, a atropina, não respondeu no mesmo patamar, marcapasso transcutâneo, dopamina, epinefrina. Marcapasso transcutâneo, a tendência é a gente utilizar com mais efetividade, mas nunca o marcapasso transcutâneo vai ser um método de estímulo de longa duração. Com o passar do tempo, a própria impedância da minha caixa torácica vai reduzindo e a eficiência desse marcapasso transcutâneo vai ficando cada vez mais prejudicado. Então é importante que a partir do momento que eu coloco o marcapasso transcutâneo em atividade, eu já programe quais serão os próximos passos. Normalmente o próximo passo vai ser implante de marcapasso transvenoso. Mas é uma importante ferramenta, principalmente naqueles pacientes que estão instáveis, com muito sintoma, e que muitas vezes eu tenho que estabelecer uma medida de controle de frequência muito rápida. Eu colo as pás, começo a estimular, e é o tempo que eu consigo implantar e organizar toda a minha estrutura para implante do marcapasso transvenoso. Vamos lá. E o marcapasso transcutâneo, como é que eu uso? Como é que eu utilizo na prática? Normalmente o marcapasso transcutâneo ele utiliza de placas e de gerador compatível com o estímulo de marcapasso transcutâneo. Ele gera, às vezes suportável, às vezes importante. Então é importante saber, além do manejo do marcapasso, como eu vou fazer o manejo de analgesia para esse paciente. Vamos lá, começando com o meu marcapasso transcutâneo. Primeiro eu tenho que conhecer minha estrutura, eu preciso conhecer meus equipamentos. O meu cardioversor, meu cardiodesfibrilador, tem a função de marcapasso transcutâneo? Se tem, boa. Outra coisa, se eu tenho marcapasso, o aparelho, o dispositivo para marcapasso transcutâneo, eu tenho as pás adesivas para marcapasso transcutâneo, ótimo, importante você conhecer, importante você saber no seu ambiente como encaixar esses dispositivos, como fazer a conexão entre eles. Então, beleza, eu estou lá no paciente, monitorizei, oxigênio e veia, primeira etapa, monitorize seu paciente por marcapasso transcutâneo. Eu preciso entregar e informar para o meu dispositivo qual é a frequência cardíaca desse paciente. Ele precisa entender o que está acontecendo ali para poder estimular o paciente de forma adequada. Então, monitorize o paciente. Geralmente, utilize as próprias derivações do dispositivo ou a própria pá que você gruda no paciente já tem a capacidade de captar os estímulos elétricos do tórax do paciente. Então, monitorize o paciente, sempre separe material de reanimação. Por quê? Se você chegou nesse nível de implantar um marcapasso transcutâneo em atividade nesse paciente, esse paciente pode evoluir para parada. Da mesma forma, mesmo que esse marcapasso transcutâneo esteja lá para demanda, para ficar observando a frequência cardíaca desse paciente, esse paciente pode ter uma bradiarritmia que o marcapasso não tem a capacidade de capturar. A gente vai tomar todas as nossas atitudes para tentar fazer com que a captura seja efetiva, mas eu tenho que deixar ali o carrinho de parada próximo, porque algumas vezes eu tenho que intervir, esse paciente pode evoluir para um prognóstico e um desfecho pior. Monitorei, separei o material de reanimação, vou pegar as pás transcutâneas. Como é que eu vou colocar e implantar essas pás transcutâneas? Tranquilo, muitas vezes ela já tem lá indicando onde é que coloca, onde é que cola, e ela já tem um adesivo próprio. Então eu vou lá, normalmente eu coloco essas pás na região subclavicular direita e na região apical, na região anteroapical aqui, ó. Eu coloco anterolateral, então é importante colar do jeito que a figura mostra. Não é para colocar aqui em cima, de lado dessa outra parte. Você tem que colocar na região anterolateral, do jeito que a placa fala, tá? Do jeito que é a posição e as ilustrações informam. Então a posição anterolateral é a mais usada. Posso algumas vezes utilizar a região anterodorsal, coloco aqui, coloco nas costas do paciente. Pode ser utilizado, já que ela é fininha, não posso utilizar. A pá negativa é no ictus, mas normalmente ela já vem descrevendo, colocando a fotozinha de onde você tem que implantar, mas a pá negativa é no ictus.
E eu vou entender o meu dispositivo. Geralmente o dispositivo desfibrilador que tem a função de marca-passo transcutâneo, ele tem duas porções. Uma é a porção onde eu ajusto e configuro qual é a forma de estímulo ou qual é a função que eu vou utilizar esse dispositivo. Aqui, por exemplo, ele tem como só monitorizar, tem como um desfibrilador externo implantar automático. Eu posso virar tudo isso aqui e ele ser um desfibrilador, cardioversor, ou se eu quero utilizar como marca-passo, eu vou ter que girar toda essa manivela e colocar aqui em pacing, em marca-passo. A partir disso, a função de marca-passo está ativada e eu vou ter alguns botões, alguns ajustes a fazer. Nesse dispositivo desfibrilador, nesse modelo, eu tenho aqui o pace rate, que é a frequência de pulso, de choque que ele vai dar. Se eu vou deixar em demanda, eu vou deixar uma frequência abaixo da frequência do paciente. Se o paciente estiver muito bradicardico, eu vou colocar numa frequência razoável. Obviamente, o paciente está instável, frequência de 22. Eu não vou colocar a frequência de estímulo de choque nesse paciente, que vai levar uma descarga elétrica em 70. Está em 22, coloque em 40, 45, 50. Vê uma quantidade, uma frequência de choque que seja razoável para dar estabilidade para esse paciente e não seja desnecessário, um estímulo de dor desnecessária. O pace output é justamente a intensidade de energia que eu vou dar. Depois que eu coloco, é importante eu entregar um nível de energia que seja suficiente para gerar um QRS, uma captura eletromecânica, que aquela captura do QRS gere pulso. Então eu vou aumentando a energia até realmente ele capturar. Muitas vezes isso aí fica num nível de intensidade razoavelmente alta, que pode ser suportável para o paciente, ou muitas vezes eu tenho que aplicar analgésico, analgesia, para que esse paciente não tenha um desconforto muito intenso desse choque. Mas o pace output é o nível de energia em miliampere que eu vou dar para esse paciente para realmente capturar. Então vai lá, depois que eu coloquei, que eu grudei as pás, eu vou aumentar a minha frequência acima do paciente e vou aumentando o nível de energia para achar o limiar de captura, o limiar de estimulação. E aí eu vou lá, 30, 40, 60 miliamperes. Lembrar que é muito maior o nível de energia para o marca-passo transcutâneo do que o marca-passo transvenoso, que está lá dentro do coração. Aqui eu preciso passar por pele, passar por músculo, passar por osso, até chegar ao coração. Então eu vou aumentando o nível de energia. Tenta achar o nível de energia que ele começa a espícula gerar QRS. Espícula gerou QRS em limiar de captura. Você vai deixar pelo menos 20% acima para ter uma folga, ter uma margem de segurança. Beleza? E aí, a depender do paciente, você vai avaliar se vai precisar de analgesia ou não, dependendo da tolerância e do nível de energia que você vai utilizar. E sempre mais uma vez, reforçando, colocou o marca-passo transcutâneo em atuação, em atividade, ele é uma ponte para você estabelecer o tratamento, e normalmente o tratamento mais rápido é o marca-passo transvenoso. Sempre considerar que esse marca-passo ele é provisório, ele é uma ponte, ele me dá tempo para fazer com que esse paciente que está extremamente instável não pare antes de todo o procedimento do implante do marca-passo transvenoso. E aí, eu não cedo esse paciente não tem que ter sedado, vai depender, pessoal. Normalmente depende do limiar de dor desse paciente, limiar de energia, e a velocidade que eu vou implantar a segunda etapa, que é o marca-passo transvenoso. Se o paciente tolera bem e dá tempo de colocar o marca-passo transvenoso, eu vou evitar sedativos que podem piorar a estabilidade, piorar a bradicardia, mas obviamente eu não vou deixar o paciente com dor. Se eu vou demorar a implantar o marca-passo transvenoso, esse paciente está muito desconfortável, a primeira situação que eu vou utilizar é manejar sedativos. Eu posso utilizar, começar com hipnóticos, começar com analgésicos como opioides, vai fazer parte da sua avaliação. Mas sugestão, enquanto você está estimulando o paciente, você pode utilizar de medicações hipnóticas como dormonide, que é o midazolam, para fazer com o paciente se acalmar e tolerar aquele nível de estimulação até implante do marca-passo provisório, que aí não vai precisar de analgosedação. O dormonide eu posso utilizar, que é o midazolam, a ampula de 5 miligramas em 5 ml. Vou fazer de 1 a 5 miligramas a cada dose pequenininha, vou aumentando até o paciente se tornar confortável. Tornou confortável,
mantenha o mínimo de sedação possível, tanto para o impacto hemodinâmico, como para o impacto na frequência cardíaca. Muitas vezes eu posso optar ou começar só com dormonide e um pouquinho de fentanil, ou só com fentanil, que tem efeito analgo-sedativo. A ampola tem 2 ml, geralmente, tem ampola de 10, mas qualquer nível de apresentação de fentanil, ele tem 50 microgramas por ml. E aí eu diluo para 10 e vou fazendo de 2 em 2 ml. E isso pode. E eu vou titulando a dose para esse paciente ficar calmo, ficar tranquilo, não ter o desconforto, não ter a descarga adrenérgica, até estabelecer a segunda etapa. E aí eu vou titular até o paciente ficar sem dor. Então, pessoal, a gente conseguiu falar sobre todas as particularidades da abordagem de bradiarritmias no pronto-socorro, levando em consideração o nosso paciente Rogério. Nós conseguimos resolver através de atropina e através de medidas para controle do potássio desse paciente, mas em muitos casos eu preciso progredir o meu manejo da bradiarritmia para dispositivos como marcapasso transvenoso e marcapasso transcutâneo. Sempre importante conhecer o seu ambiente, conhecer suas ferramentas, conhecer seus dispositivos e nunca se limitar, porque a pior situação, você está num ambiente em que tem disponível ferramentas para manuseio da bradiarritmia e você não saber utilizar.